Tem muita gente que pensa que a Caatinga é uma coisa, uma terra isolada que não serve para nada, né? Mas a Caatinga, ela tem muita coisa que ainda sobrevive da Caatinga, né? Quando tá chovendo, essa Caatinga floresce, tanta flor bonita, é amarela, é branca, é tudo, fica uma coisa mais linda do mundo, né? A Caatinga é vida, é coisa boa. A terra cria e come a gente, né? Porque todos nós, quando morre, tem que se enterrar, né? A terra vai comer nós, não é não? É muito interessante a terra. É nossa mãe, ela cria e come. Quando a gente começa a visitar as famílias, as casas das pessoas no semiárido, um dos lugares que a gente consegue perceber que as mulheres são as protagonistas dessa história é quando a gente é convidado a conhecer o terreiro de casa, que o quintal produtivo é conhecido, né, amplamente no semiárido como o terreiro de casa. E no terreiro de casa é que a gente consegue perceber que a vida pulsa no semiárido, porque são as mulheres que conseguem garantir, através das tecnologias sociais, como as cisternas de produção, um quintal produtivo abundante. Você consegue ver uma horta, você consegue ver um pomar, você consegue ver as galinhas, um porco, né? As plantas medicinais. E aí, quando você pergunta para elas o que é que elas fazem, elas dizem: a gente não faz nada. Mas quando a gente entra no terreiro delas, você consegue perceber a dimensão do quanto de coisa é possível dentro de 1 hectare, por exemplo, uma tarefa, né, de terra. E elas é quem fazem isso, porque esse cuidado em volta da casa, historicamente, foi das mulheres. Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, que fica aqui no Nordeste, no sertão, no semiárido. Mas para mim, esse lugar é a minha casa. Quando a gente nasce na Caatinga, a gente já nasce adaptado. Porque a gente já nasce com a cabeça pronta para viver num lugar que tem pouca água, que tem poucos recursos. E a gente sabe lidar com isso. A gente tem muito a ensinar aos ribeirinhos. Assim, eu diria assim, dos sertanejos para os ribeirinhos. Assim, a gente lida com secas anuais desde que a gente se entende por gente naquele espaço. Então, a gente pode ajudar muito nesse processo. Se a gente não está aqui no semiárido, e o debate do clima não pode passar só porque a gente é um grande fornecedor de energias renováveis, de água, de vento e de sol, mas ele passa também por um conhecimento muito profundo, que não é um conhecimento que foram as organizações sociais que ajudaram a construir. Nos últimos anos, elas ajudaram a reconstruir esse conhecimento. Mas esse conhecimento existe desde suas origens. Porque quando a gente nasce num lugar que é assim, a gente simplesmente vive da forma que aquele lugar nos obriga a viver. E a gente aprende a viver naquele espaço. Assim. Então, acho que a Caatinga, ela é como se fosse uma chave para destravar e para desbloquear todo esse conjunto de coisas que falam da adaptação climática no mundo. Então, acho que a gente pode ensinar os ribeirinhos aqui, mas pode ensinar as populações da Ásia que vivem em espaços secos. O mundo tem 1/3 de suas terras em áreas secas. Centenas de milhares de pessoas, a população do mundo vive em áreas secas. Então, o que a gente tem aqui na Caatinga, que de fato é o semiárido mais populoso do mundo, com quase 30 milhões de pessoas, ele é uma grande oportunidade para o mundo entender a adaptação climática a partir de uma grande comunidade de pessoas que vivem nele, que são os sertanejos e sertanejas que estão nesse espaço. A Caatinga é um berço de sabedoria, é um berço onde a gente precisa aprender a beber da fonte da nossa ancestralidade. É lugar de resiliência, é lugar de mulheres, de jovens, de adultos. É um bioma único no planeta, que tem uma importância para que todo o coletivo que existe de pessoas aqui, porque nós temos o maior semiárido do planeta, o maior semiárido habitável. E essas pessoas que estão aqui conseguiram aprender com a Caatinga que é possível ter vida. E ela é vida. Então, para mim, é um berço que junta as pessoas e que faz com que a gente consiga fazer com que esse bioma ele continue pulsando na vida da gente.